Fala galerinha, seja muito bem-vindo a mais uma aula de matemática. Bia, você deixou o A do mesmo jeito. Meu amigo, seja bem-vindo galera a mais uma aula. Estou aqui com a professora Dini. Dê oi pra galera, Dini. Oi pessoal, sejam bem-vindos, a aula tá maravilhosa, topada. Entra no chat e vem embora assistir. Vamos embora, galera. Hoje quem está conosco aqui é Dini, professora de artes. É um prazer inenarrável tê-la aqui no chat conosco, certo? Está me acompanhando aqui nessa manhã de aulas, tá? Muito obrigado, Dini, pela sua disponibilidade, tá? Galera, vamos dar continuidade, tá? Aos nossos estudos aí envolvendo razão e proporção. Estamos estudando esse conteúdo aí desde a semana passada. Fizemos toda a parte teórica aí da ideia de razão, tá? Já entramos na parte de proporção e vamos dar continuidade aos nossos estudos, tá? Me chamo Pedro Vitor, acho que eu vou ficar falando isso, Dininho, por uns 2 semanas só, né? O pessoal já vai se acostumando aí, vai chegando, certo? Para participar da nossa escola digital, tá? Lembre-se, estamos falando aqui de uma escola com aulas digitais, certo? Não são videoaulas, tá? São aulas digital, você está numa escola, tá? Então pega aí o seu caderno, pega a sua caneta, seu lápisinho, sente na cadeira, acompanhado de uma mesa, tá? Não fique, por favor, aí deitado, tá? Enrolado. Sei que está chovendo, deve estar um friozinho aí, gostosinho, tá? Mas quando você se deita, pega o seu celular, meu amigo, é chuva, vai dormir com certeza, tá bom? Então, você pode acompanhar aí as nossas aulas pela TV, ao vivaço, pelo computador ou pelo celular, certo? Todo mundo aí já está enturmado, tá? Colocando aí o seu login, a sua senha lá no nosso aplicativo. Você, a maioria dos nossos estudantes já vem aí do 7º ano contemplando essas aulas aqui do Educa Recife. Então, você não pode encontrar aí grandes dificuldades, mas eu vou passar a palavrinha aqui para a Dini para falar sobre o nosso aplicativo, tá? Fazer aí, ela vai dizer aí como é que você faz o download, tá? Baixa o aplicativo e vem assistir a aula conosco, participando do chat aqui em tempo real. Pessoal, é muito fácil. Você vai no seu celular, aonde tem lá pra gente comprar joguinho, não vai não, vai lá nos aplicativos, põe o Educa Recife, baixa, coloca a tua matrícula, tá? E a data do teu aniversário, ou seja, login e senha. Entra e a tua aula, qual é a tua sala? Eu sou o 6º ano, vai estar lá. Vai estar lá o teu horário, vai estar lá tudo certinho para você entrar e participar conosco. Olha aí, ó, a carinha do aplicativo aí na tela do professor Pedro. Todo passo a passozinho ali que ele coloca para vocês terem esse aplicativo. É de vocês, essa escola é de vocês, para vocês. E essas aulas, vocês estão fazendo o quê? Vocês estão complementando, não, vocês estão aumentando, não é, a possibilidade de aprendizado, ok? Então, vem com a gente, não vai dormir, senta na mesa, abre o caderno e mão na massa. Vamos embora que a aula hoje está tinindo. Vamos embora, muito obrigado, Dini. Então, a participação de vocês aí no chat é bastante importante, tá? A gente fica bastante feliz aí com cada comentário que a gente escuta, certo? Vou me afastar uma coisinha aqui para o pessoal ver a TV aí tranquilamente, tá bom? Então, participe aí do nosso chat, certo? Comente aí, fale seu nome, a escola que você estuda, tá? Mande seus comentários e suas dúvidas que Dini vai aqui ler, tá? E vai comentar aqui com a gente durante a nossa aula, tá bom? Outra coisa bastante importante que eu friso bastante aqui nas nossas aulas é sobre o nosso canal do YouTube, tá bom? Não deixe de se inscrever, não deixe de acompanhar lá o nosso canal, certo? Porque é lá que a gente posta todas as nossas aulas, a equipe aqui posta as aulas praticamente em tempo real, certo? E esse ano, com novidades, né? Vamos começar a colocar aí os títulos, tá? Das nossas aulas aí, lá no nosso canal no YouTube, certo? Então, você pode acompanhar lá, tem
aula de todas as disciplinas, de todas as séries, certo? Então, se você está com alguma dificuldade de algum conteúdo de matemática que é do 7º ano, por exemplo, tem uma playlist lá do 7º ano, você vai clicar nessa playlist, vai procurar lá a aula que você deseja, certo? As aulas do 8º ano vai estar lá postada em ordem cronológica, certo? Lá dentro da sua playlist. Então, não deixe de se inscrever, não deixe de compartilhar esse canal aí para os seus amigos, para os seus colegas de turma aí da sua escola, tá bom? Lá você pode assistir os vídeos quantas vezes quiser, a hora que quiser, dar pause e anotar, tá? Você pode também acelerar a voz do professor, você pode deixar ele falando mais devagar, certo? Então, é um canal bastante completo e importante que vai lhe ajudar aí no seu processo de aprendizado, tá bom? Recadinhos foram dados, tá? A gente colocou aí, terminamos a aula passada com um problema e hoje nós vamos trabalhar a ideia aí desse problema. Lembrando que o assunto central é a ideia de proporção, tá? Falamos da ideia aí de razão na semana passada, então vamos falar aqui da ideia de razão, tá bom? Então, vem comigo, acompanha essa ideia que eu coloquei aqui na aula passada, tá? E aí a gente vai trabalhar essa ideia de proporção junto com vocês. Na aula passada a gente falou sobre uma receitinha de bolo, né? Falamos que se a gente tem um bolo lá com 12 porções, a gente precisa de uma certa quantidade de ingrediente. E aí a gente viu que se a gente vai dobrar a quantidade de porções, a gente precisa dobrar a quantidade de ingredientes que a gente precisa para fazer o bolo. Se a gente vai diminuir pela terça parte, certo? Ou seja, de 12, a gente vai fazer apenas 4 porções, então cada ingrediente daquele a gente tem que dividir todos por 3. Então, essa foi a ideia de proporção que a gente trouxe para vocês aí na aula passada. A gente viu a definição, né, de proporção, que é a igualdade entre duas razões. E mostramos também que para você verificar se essas razões elas formam uma proporção, a gente viu lá que o produto dos meios é igual ao produto dos extremos, certo? Mas a gente viu também essa situação lá no finalzinho da nossa aula passada. Eu tenho aqui um garoto que vai percorrer uma certa distância e ele gasta 30 minutos para percorrer essa distância que está aí no mapa. Então, ele está caminhando e ele gasta 30 minutos para percorrer essa determinada distância, certo? Um outro rapaz vai correndo, tá? Para percorrer a mesma distância. Então, ele vai correndo e ele gasta apenas 10 minutos, certo? Então, você pode notar aí que a gente tem um problema relacionando aí a velocidade, tá? Com o tempo, já que a distância ela é a mesma. Então, andando, ele gasta 30 minutos e correndo, ele gasta 10 minutos. Então, o que é que está acontecendo aí com essas grandezas? É o que a gente vai analisar aqui agora, certo? Você pode notar que a velocidade do garoto aqui, ela aumentou. Um estava andando e outro foi correndo. Então, a velocidade aumentou. E ao passo que a velocidade aumentou, o tempo gasto ele diminuiu, tá? Então, diferente lá da receita do bolo, em que a gente aumentava a quantidade de porções e aumentava a quantidade de ingredientes, nessa situação aqui, a gente está aumentando a velocidade e o tempo ele está diminuindo, certo? Quando a gente aumenta o tempo, tá? A velocidade ela vai diminuir. Então, se eu gasto mais tempo para percorrer aquela mesma distância, eu tenho que ir, claro, mais devagar, certo? Então, a gente colocou aqui uma distância, eu coloquei aqui no quadro uma distância de 1,5 km, tá? 1,5 km ou 1.500 metros, certo? Então, se você vai andando, sua velocidade é menor, você percorre aí uma distância, né? Vai numa velocidade de 3 km por hora, tá? Se você vai correndo, ou seja, você vai numa velocidade maior, aí de 9 km por hora, certo? Essa ideia aí de distância, de tempo, de velocidade, a gente não tem muito essa ideia, tá? Porque a gente não costuma fazer isso, tá? Medindo. A gente anda
aleatoriamente, o objetivo é chegar no lugar e acabou-se. Mas quando a gente começa a fazer caminhada, a correr, a gente começa a ter essa noção de espaço. Tá? Quando a gente está num carro, a gente não fica olhando lá o velocímetro, passou 1 quilômetro, então a distância daqui para ali é de 1 quilômetro. Mas quando a gente vai correndo, a gente tem essa ideia aí de velocidade. E quando a gente está numa esteira, por exemplo, aí é que a gente tem melhor essa ideia aí de velocidade, porque a gente coloca lá, né, no botão da esteira, a gente coloca, eu quero correr a uma velocidade de 8 km por hora, de 6 km por hora. Então, quando você para pensar nessa ideia, tá? Então, ó, eu vou percorrer 8 quilômetros em 1 hora, certo? Já o outro rapaz ali percorreu 3 quilômetros nas mesmas 1 hora, certo? Então, ele vai percorrer uma distância menor no mesmo tempo, tá? Claro que o tempo ele vai ser, para percorrer aquela mesma quantidade, ele vai precisar de um tempo maior, certo? Então, observe essas 3 situações aí e vamos analisar o que é que a gente pode medir dessa situação. Então, primeiro, a gente tem aí o tempo. Tenho aqui que o rapaz que foi andando gastou 30 minutos e o que foi correndo gastou 10 minutos. Então, eu tenho aí a primeira ideia do que pode ser medido, que eu tenho aí o tempo, certo? O segundo é a distância, tá? Que eu coloquei aqui de 1,5 quilômetros. E a terceira é a ideia da velocidade. Então, eu tenho aí, ó, 3 situações que eu posso medir, tá? Então, coisas aí, tudo aí que eu posso medir, que no caso desse exemplo foi o tempo, a distância e a velocidade, isso a gente chama de grandeza, tá? Então, grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou pode contar. Então, eu vou falar novamente, tá? A ideia de grandeza é tudo aquilo que a gente pode medir ou contar. Tudo que pode ser medido e contado, a gente chama de grandeza, certo? Por exemplo, eu pego lá o bolo que eu estava falando para você e faço um bolo de 2 quilos, certo? Então, esse 2 quilos a gente pode quantificar, né, o peso, certo, daquele bolo. Então, a massa, né, que é o peso, é uma grandeza, porque é aquilo que pode ser medido, certo? Então, eu tenho aí as 3 grandezas relacionadas a esse exemplo. Eu tenho o tempo, tenho aí a distância e tenho também a velocidade. Dessas grandezas, a gente pode classificar essas grandezas de 2 formas. As grandezas, elas podem ser grandezas diretamente proporcionais e grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, quando é que uma grandeza é diretamente proporcional e quando uma grandeza ela é inversamente proporcional, é o que a gente vai ver nessa situação que eu trouxe para vocês hoje, certo? Quando eu falei lá da ideia do bolo na aula passada, você pode notar que a gente aumentou aí as 2 grandezas, certo? Então, isso aí trata-se de grandeza diretamente proporcional. Então, quando eu aumentei a porção do bolo, eu precisei aumentar também a quantidade de ingredientes. Então, se eu aumento a quantidade de ingredientes e aumenta também a quantidade de porções, naquela situação, eu tenho aí grandezas diretamente proporcionais. Mesma coisa se eu faço a diminuição dessas grandezas, certo? Se eu quero fazer a metade de porções, eu tenho que pegar os ingredientes lá e também pegar a metade de cada um deles. Então, grandeza diretamente proporcional tem justamente essa definição, tá? Se uma grandeza aumenta, a outra também vai aumentar. Se uma grandeza diminui, a outra também precisa diminuir, certo? Elas têm que estar aí andando de forma alinhada. Então, observe aí a grandeza tempo, a grandeza distância, tá? Então, quando eu aumento o tempo, certo? Eu também vou aumentar a distância, certo? São 2 grandezas diretamente proporcionais. Então, eu aumento o tempo e também vou aumentar a distância. Note que eu estou analisando apenas essas 2 grandezas, tá? A grandeza velocidade não está sendo analisada ainda. Então, imagina que a velocidade, certo? Ela seja a mesma para as 2 situações, tá bom? Então, se eu aumento aí o tempo, tá?
com certeza a distância também vai ser aumentada, se eu estou andando na mesma velocidade sempre, certo? Então, vamos lá, eu estou correndo aqui a 10 km por hora, tá? Então, se eu estou correndo aqui a 10 km por hora, se eu aumento o tempo que eu estou correndo, claro que eu vou aumentar a distância, tá bom? Ficou claro aí para você, né? Então, se eu diminuo também o tempo, eu também vou diminuir a distância, certo? Então, tempo, a gente conclui aí que tempo e distância são grandezas o quê? Diretamente proporcionais, certo? Vamos falar agora sobre as grandezas inversamente proporcionais. Então, eu acho que quando a gente define grandeza diretamente, a ideia de grandeza inversamente, eu acho que já vem já intuitiva, né, na sua mente. Então, as grandezas, quando elas são inversamente proporcionais, se eu aumento uma grandeza, a outra ela precisa diminuir, certo? Se eu diminuo uma grandeza, a outra ela também precisa o quê? Diminuir, certo? Como, por exemplo, se eu tenho aí a quantidade de trabalhadores necessários para construir um muro, tá? Em relação ao tempo. Então, pensa comigo. 2 trabalhadores, 2 pedreiros, certo? Eles vão construir o muro, tá? Em 10 dias. Então, 2 pedreiros vão construir o muro em 10 dias. Se eu aumento a quantidade de pedreiros para fazer esse mesmo muro, eles vão precisar de menos tempo. Então, eu aumento a quantidade de pedreiros, certo? E o tempo necessário para construir o mesmo muro, claro que vai diminuir, porque a gente aumentou a quantidade de trabalhadores. Então, eu tenho aí um exemplo de 2 grandezas que são inversamente o quê? Proporcionais, certo? Quando a gente volta para esse exemplo aí do garotinho correndo e do garotinho andando, vamos analisar agora as grandezas tempo e a grandeza velocidade, certo? Então, observe aí, ó, que eu tenho o tempo, cada vez que eu aumento esse tempo, certo? A velocidade ela faz o quê? Ela diminui, beleza? E ao passo que eu diminuo o tempo, certo? A velocidade ela precisa o quê? Aumentar. Eu preciso correr mais rápido, tá? Para que eu chegue lá no meu destino em um tempo menor. Então, note que estamos trabalhando aqui com a ideia de 3 grandezas. Então, quando eu pego 2 grandezas para analisar essas 2 grandezas, a outra grandeza, a terceira grandeza, ela precisa ser a mesma, tá? Então, analisando aqui o tempo e a velocidade, a distância tem que ser a mesma, certo? Então, vamos lá, percorrer 1,5 km, certo? Então, se eu aumento o tempo, tá? Se eu precisar ir, eu quero percorrer essa distância aqui em 2 horas, eu tenho que andar numa velocidade X, certo? Se eu quiser percorrer essa mesma distância em uma velocidade maior, certo? Em um tempo maior, tá? Então, eu preciso aí fazer com que essa velocidade ela seja inversamente proporcional. Então, se eu aumento o tempo, certo? Eu posso andar mais devagar. Mas se eu diminuo aí o tempo, eu preciso correr, eu preciso andar, certo? Mais depressa. Então, temos aí a ideia de grandezas inversamente proporcionais. Eu tenho o tempo e tenho a velocidade aí como grandezas inversamente proporcionais, certo? Coloquei aqui um exemplinho que diz assim, ó, a quantidade de mercadorias produzidas em uma fábrica, tá? E o número de funcionários. Então, eu tenho aqui que primeiro que analisar quais são as grandezas, tá? Então, eu tenho que as grandezas que eu tenho aí é a quantidade de mercadorias, certo? Produzidas em uma fábrica e o número de funcionários, tá? Então, se eu aumentar a quantidade de mercadorias, eu vou precisar de mais ou menos funcionários para fazer, certo? Então, é essa pergunta que você deve fazer para você analisar aí e verificar se essas grandezas elas são diretamente ou se são grandezas inversamente proporcionais, certo? E aí a gente chega naquela ideia de regra de 3, que é algo que todo mundo escuta. Eu acho que chegou no 7º ano em diante, no resto da sua vida inteira, você vai escutar aí a expressão, né, a nomenclatura, a regra de 3, que nada mais é do que uma razão, você vai pegar aí 2 razões, então a igualdade dessas 2 razões formam a proporção,
Depois que você montar a proporção, você precisa analisar e verificar se essas grandezas elas são grandezas diretamente proporcionais ou se são grandezas inversamente proporcionais, certo? Então, lembra lá da regrinha que eu falei para vocês lá do bolo, tá? Então, ó, eu tenho 12 porções, né, para fazer do bolo. Então, para fazer essas 12 porções do bolo, eu necessitei de 4 colheres de sopa de margarina, certo? Quero fazer agora uma certa quantidade de porções, tá? Na qual eu preciso aí de 12 colheres de sopa de margarina. Então, você pode notar que de 4 colheres de sopa de margarina, a gente foi para 12 colheres de sopa de margarina. Então, verifique que essas grandezas, elas são grandezas diretamente proporcionais. Se eu for aumentar a quantidade de colheres de sopa de margarina, claro que eu vou conseguir produzir uma quantidade maior de bolos. Então, quando eu faço aqui, ó, a pergunta para encontrar essa porção que eu preciso fazer, eu tenho aí 3 valores informados e quero saber o valor de um. Por isso que o nome é regra de 3, porque eu tenho aí 3 valores, certo? E preciso saber o valor desconhecido, que é o 4º valor. Então, por isso que recebe o nome aí de regra de 3, em função dos 3 valores que são dados, certo? Então, a regra de 3 tem esse nome por conta dessa definição que eu acabei de dizer para você, e a gente vai fazer aí o produto dos meios pelos extremos, tá? Para encontrar o valor desconhecido, certo? Então, voltando aqui para a ideia do exemplo que eu trouxe aqui no início da nossa aula, a gente vai resolver essa questão através da regrinha de 3, certo? Então, vamos analisar apenas as duas grandezas, o tempo e a velocidade, certo? Vou excluir a grandeza distância, tá? Para a gente fazer aqui uma análise rapidinho com vocês, tá bom? Então, presta atenção aqui, ó, vê. Se ele andar a uma velocidade de 3 km por hora, ele vai chegar ao seu destino em 30 minutos. Para ele fazer esse percurso que ele fez em 30 minutos, com uma velocidade de 3 km por hora, ele precisa andar mais rápido. Isso aí a gente já viu, que são grandezas inversamente proporcionais, certo? Se eu vou diminuir o tempo, eu preciso aumentar a velocidade, certo? Então, primeiro a gente precisa identificar quais são as grandezas, tá? Que nesse exemplo aí é o tempo e a velocidade, certo? Depois a gente precisa organizar aí as informações. Então, você coloca aí as duas grandezas e coloca as informações que lhe foi fornecida. Então, eu tenho aqui o tempo, 30 minutos e 10 minutos, e tenho a velocidade, 3 km por hora, e quero saber a que velocidade ele precisa andar para percorrer aquela distância em 10 minutos, certo? Então, coloquei aí todos os valores, organizei as informações, e agora eu preciso analisar essas grandezas, para saber se elas são grandezas diretamente proporcionais ou grandezas inversamente proporcionais, tá? Então, analisando aqui, a gente já viu que se o tempo ele vai diminuir, tá? A velocidade ela precisa fazer o quê? Aumentar. Então, quando eu tenho a diminuição de uma grandeza e o aumento da outra grandeza, a gente tem o quê? Grandezas inversamente proporcionais. Então, depois que a gente fez toda essa análise, a gente precisa armar, certo? Ou seja, montar essa proporção, a igualdade entre as duas razões que está sinalizada aqui, certo? Então, montando aí a proporção, eu tenho aqui, ó, escrevendo em forma de razão, 30 está para 10, assim como 3 está para a interrogação, o termo desconhecido que a gente vai achar, certo? Então, vou sugerir que você procure lá no nosso canal no YouTube, aulas sobre equação, tem na playlist do 7º ano e do 8º ano, tá? Que a gente vai utilizar para resolver essa questão aqui, tá bom? Então, primeiro, eu substituí aí a interrogação por uma incógnita, tá? Por uma letra. E vamos descobrir o valor dessa letra. Coloquei V de
Vanessa, mentira, é de velocidade, tá bom? Então, vamos encontrar aí essa grandeza fazendo meio pelos extremos, tá? Que a gente viu na aula passada. Então, ó, 30 vezes V dá igual a 30V e 10 vezes 3 dá igual a 30, certo? Então, ó, 30 vezes alguma coisa tem que ser igual a 30, tá? Então, V precisa ser igual a 1. É só você dividir 30 por 30, tá bom? Então, a velocidade aí é igual a 1 km por hora. Mas, algo de errado não está certo. Por quê? Porque a gente viu que a velocidade é igual a 9. E aqui, quando a gente resolveu, deu igual a quanto? Deu igual a 1, certo? Então, a gente viu também que a velocidade ela precisa aumentar se o tempo diminui. E aqui, a velocidade ela aconteceu o quê? Ela diminuiu, beleza? Então, para você resolver uma equação em que as grandezas elas são inversamente proporcionais, o cálculo ele foi errado aqui, ó, na quarta análise, certo? Para você armar a conta aqui, ó, você precisa pegar uma das duas razões e inverter, certo? Ou você inverte a grandeza que está com a velocidade, ou você inverte a grandeza que está com o tempo, tá bom? Então, você faz ou desse jeito ou do outro, vai dar a mesma coisa, tá bom? Agora, observe que eu vou ter aqui, ó, 10 vezes V dá igual a 10V e 30 vezes 3 dá igual a Bota para mim aí, Bilipe, para eu fazer a brincadeira. 90. Que cara engraçado. Agora, a velocidade deu igual a 9 km por hora. Então, nas grandezas inversamente proporcionais, tá? Pegue uma das grandezas e inverta a fração, tá bom? O denominador, Dini gostou de 90. O denominador vai para o numerador e vice-versa, tá bom? Dini, se despeça do pessoal. Eu já estourei aqui o horário, tá? Se despeça aí do pessoal para a gente ir. Um beijo, pessoal. Até a próxima aula. É isso aí, pessoal. Não se esqueça, tá? Dessa ideia que a gente trouxe aqui para você das grandezas diretamente e das grandezas inversamente proporcional, tá bom? Então, lembre-se, nas grandezas diretamente proporcional, a armação que você fizer lá é do jeito que tá, já está correto, faz meio pelos extremos e tchau. Quando for grandeza inversamente proporcional, você precisa escolher aí uma das duas grandezas e inverter, tá bom? E aí você faz os meios pelos extremos, certo? Espero que tenham gostado dessa aula. Fiquem com Deus, um cheiro no seu coração e até a próxima.